Olá, pessoal. Hoje nós vamos estudar um assunto que fala ali sobre a origem da vida. Na apostila de vocês, esse assunto compreende dois capítulos, o capítulo 16 e o capítulo 17, com os temas, origem da vida, abiogênese e biogênese, no caso do capítulo 16, e o capítulo 17 fala de teorias da origem da vida, porque existem várias teorias. Vários filósofos e cientistas, discutem até hoje como que a vida surgiu. Então nós vamos estudar justamente isso. Vamos ver algumas ideias, algumas teorias, a respeito desse assunto, ok? Então vamos lá. A primeira teoria que fala ali da origem da vida é a teoria do Big Bang. Não sei se vocês já ouviram falar, que ela é utilizada para explicar o surgimento da Terra, que pelos cientistas surgiu a Terra, há 4 bilhões e meio de anos atrás. Então a teoria do Big Bang é o seguinte, tinha ali no espaço uma massa, de bastante energia, e ela foi se concentrando até um ponto que ela não aguentou de tanta energia e aconteceu uma explosão, Por isso Big Bang, grande explosão. E dessa explosão, o universo se expandiu e essas moléculas que saíram dessa explosão se uniram e foram formando estruturas, que nós temos até hoje, como os planetas, estrelas, seres vivos e assim por diante, Então essa é uma das teorias que tenta explicar como que a vida surgiu, ok? Lembrando que teoria não significa que seja a verdade, A teoria ela é válida até o momento que surge uma outra que vai refutar aquela anterior, Então, são várias explicações, várias ideias, vários filósofos conversando a respeito para tentar dizer ou explicar como que a vida surgiu. Então, essa teoria, do Big Bang, ela foi descrita por duas pessoas. Pelo padre que era astrônomo, de origem belga, que é o Georges Lemaitre, e o físico russo, Georges Gamow. Então eles aqui formularam essa teoria dessa explosão, que foram obtidas ali energia, tempo e matéria que estão existentes no universo até hoje. E segundo eles e até outros cientistas, essa expansão acontece sempre. Então está sempre surgindo novas explosões pequenas, não de tão grande proporção como a do Big Bang, que vai sempre fazendo com que o universo vá se expandindo. Então está sempre descobrindo uma galáxia nova e assim por diante, Outra teoria, na verdade são duas teorias em uma, que é a discussão que tinha-se há muitos e muitos anos atrás sobre a origem da vida em relação à abiogênese e biogênese. O prefixo bio significa vida, gênese significa início. E quando se coloca essa letrinha A na frente, é uma negação. Então, o surgimento da vida através da geração espontânea, ou seja, de uma matéria inanimada, uma matéria morta. Agora você pensa comigo, como que algo morto vai originar uma vida? A biogênese dizia isso, Então a abiogênese ficou por muitos e muitos anos sendo aceita pelos cientistas e outros filósofos e pensadores da época, discutindo-se ali a geração da vida através de uma geração espontânea. Como assim? Segundo essa teoria, os seres vivos provêm da matéria inanimada, não viva. Qualquer matéria morta poderia originar um ser vivo. Então, assim, a vida poderia ser gerada espontaneamente do corpo de um cadáver, por exemplo, em decomposição. E quem falou isso foi o filósofo Aristóteles. Tinha até uma receita para se fazer vida, olha só, Tá vendo essa imagem aí? Uma caixa com uma blusa suja e suada de alguém que usou aí,
bastante tempo, então tá suja e suada, com cheiro ruim. Colocaram-se ali alguns grãos de trigo e, tipo, 21 dias depois, surgiram ratos. Então eles diziam que a vida, né, no caso os ratos, surgiram devido à união da camisa suja e suada com os grãos de trigo num quarto, né, escuro e reservado, e após 21 dias nasceram-se ratos daquela matéria inanimada. Na verdade, a gente sabe que não foi isso. O rato foi atraído pelo cheiro e pelo trigo que estava ali, que serviu de alimento para ele. Só que os cientistas diziam que não, que eles surgiram ali como se fosse, né, uma mágica. E já surgiram os ratos adultos, né, e daquela mistura ali, né? Então, era isso que a biogênese falava. Só que tinham muitos cientistas na época que não concordavam com essa história, né? Então veio a teoria da biogênese. A teoria da biogênese diz que a vida surge de outra pré-existente, tá? Então, um ser vivo origina-se de outro ser vivo pré-existente, o que define essa teoria da biogênese. Aí fizeram um experimento para provar isso, porque eles queriam derrubar a teoria da abiogênese. Então, qual o experimento que foi feito? Um cientista chamado Francesco Redi pegou ali 3 frascos, né, e colocou dentro dele um pedaço de carne. Um frasco 1, ele vedou, tampou. O frasco 2, ele só colocou uma tela na boca do frasco, e para impedir que alguns animais, né, insetos entrassem, e o outro ele deixou aberto. Então, qual foi o resultado dessa experiência, né? Porque se dizia que a vida surgia de uma matéria inanimada, então um pedaço de bife ali, né, tá morto. Então, se surgissem vidas ali, poderia dizer, a biogênese é verdadeira, né? Que é o que aconteceu aqui no frasco 3. Então, eles diziam que as larvas das moscas surgiam ali por quê? Por causa da carne que ficava exposta, e dali muito tempo ela apodrecia e surgia as larvas que davam origem às moscas. Só que se você tampasse ali o frasco com uma telinha, a mosca não ia conseguir entrar e depositar os seus ovos ali para que pudesse nascer novas moscas, né? E com o frasco tampado assim, pior ainda, né? Não ia conseguir nascer mosca aqui de jeito nenhum, né? Então, com isso, Francesco Redi ficou feliz. Eba, consegui derrubar a biogênese. Só que aí, coitado, a felicidade dele não durou muito tempo. Com o advento, né, da tecnologia, surgiu o microscópio. Não esse microscópio como está aí na figura, porque esse daí é um microscópio bem moderno. Antigamente tinha-se um microscópio mais simplesinho, mas se conseguia ver, né, organismos que a olho nu a gente não consegue enxergar, como bactérias, por exemplo. Aqui na figura ao lado, né, você consegue ver ali o surgimento de bactérias, de um material que está sendo observado. Aí, né, 2 cientistas, depois de Redi veio o Needham e o Spallanzani. Esses 2 aqui também ficaram brigando ali para dizer quem é que estava com a razão, se era a abiogênese ou se era a biogênese que estava com a razão, ou seja, que dizia qual era a verdadeira em dizer a origem da vida, né? Então, Needham pegou ali, né, o frasco com aquela carne, né, igual a gente viu aqui, pegou ali um pedacinho dessa carne, observou no microscópio e viu que mesmo ela sendo tampada assim, né, tinha micro-organismos ali, que eram bactérias que tinham na carne. Aí ele falou que a biogênese é que era correta. Spallanzani não sossegou com isso, pegou o caldo daquela carne e ferveu. No que ele ferveu, ele matou os micro-organismos, né? E tampou ali o frasco novamente. Então, ele conseguiu provar
que depois de alguns dias com aquele frasco que sofreu, né, a fervura e matou os micro-organismos, e ele depois observou e viu que não tinha mais nenhum ser vivo ali, e tampado por vários dias nessa mesma condição, aí ele falou: beleza, agora sim a abiogênese foi derrubada, e quem está com a razão é a biogênese, né? Só que aí Needham ficou reclamando, tipo assim: ah, mas por que você tampou o frasco, vedou totalmente, o ar não entrou, e a força vital de surgir a vida é o ar. Você tirou o ar daquilo ali, então por isso que não surgiu vida, você tirou a força vital. Aí ele ficou meio assim, não conseguiu resolver o problema. Mas ainda bem que surgiu um outro cientista, o Louis Pasteur, que fez um experimento que aí agora sim, agora de vez ele conseguiu derrubar a abiogênese e provar que a biogênese é que é a verdadeira, com o experimento dele. Então Pasteur fez o seguinte: ele pegou ali um caldo nutritivo, colocou dentro de um balão, né, balão de fundo chato, que é essa vidraria aqui que a gente usa em laboratório, e colocou ali um bico, né, esse bico aqui, ó, de vidro, que faz parte da vidraria, né, e esticou, fez um gargalo ali curvado, que a gente chama de pescoço de cisne. Ferveu a amostra, né, ferveu ali o caldo nutritivo, matando assim todos os micro-organismos presentes naquela amostra. Então, o que ele conseguiu fazer? Ele tirou ali, dizendo que os micro-organismos surgiriam de uma matéria inanimada, quando ele ferveu e matou os micro-organismos, e aquilo que Needham estava reclamando de que o ar não estava entrando na amostra, porque o ar seria, né, a força vital de surgir vida, o Pasteur conseguiu resolver com esse bico em pescoço de cisne, porque aqui era aberto, né? Então o ar poderia entrar na amostra e teria a força vital ali do mesmo jeito. Só que por muitos e muitos dias, e foram mais ou menos 150 dias, essa amostra se manteve intacta, livre de micro-organismos. Por quê? Na hora da fervura, aqui ficou depositada algumas gotículas de água que impedia com que o micro-organismo que estavam presentes no ar entrasse na amostra e contaminasse ali o caldo. Tanto que quando ele quebrou esse gargalo aqui do bico, né, de pescoço de cisne, aí nessa amostra, que já estava sem micro-organismos por vários e vários dias, surgiu micro-organismos novamente, porque aí sim eles conseguiram ter acesso ali ao caldo nutritivo e conseguiu, né, parasitar novamente aquela amostra. Então o experimento de Pasteur demonstrou que os micro-organismos que estavam no ar e não surgiam espontaneamente, né? Então eles estavam no ar, presentes ali, e quando entravam em contato com a amostra, eles ficavam ali na amostra e contaminavam a amostra. Então aí sim ele conseguiu, né, derrubar de vez a abiogênese. Tá? E o procedimento que Pasteur fez foi tão famoso que nós utilizamos até hoje no nosso dia a dia, conhecido como pasteurização. Quem aqui, né, que trabalha com queijo e sabe muito bem o que é isso. É um processo utilizado em alimentos, né, como leite, com a finalidade de destruir os micro-organismos patogênicos ali, bactérias que podem, né, provocar doença nas pessoas. Então, por isso que a gente ferve o leite antes de utilizá-lo, né, para que possa matar todos os micro-organismos ali. Então, esse método recebeu esse nome do Louis Pasteur, então ficou como pasteurização em homenagem a ele, né? Então, esses produtos aí, né, livre de contaminação de micro-organismos, são utilizados até hoje pela pasteurização, graças a esse cientista aí. Então é só você ferver a amostra, né, uma temperatura alta superior a 70 graus por alguns segundos, né, de forma bem lenta, que aí sim você consegue eliminar esses micro-organismos que são sensíveis ao calor, e se for ao frio também, porque você pode resfriar também a temperatura, tá? Então esse processo aí é feito até hoje.
Aí agora falando de outras teorias evolucionistas, né? Então nós temos aí outros cientistas que também falaram, né, sobre outras teorias. Então tem a teoria do fixismo, teoria do evolucionismo, e tem alguns evolucionistas que são famosos, que costumam ser cobrados até hoje, né, em prova e concurso e etc. Então, de acordo com a ideia fixista, todos os seres vivos teriam sido criados no mesmo momento, tá? Por uma força divina. Aí junta também com o criacionismo, né? Deus criou todas as coisas. E desde então, essa criação, até os dias atuais, esses seres vivos não sofreriam nenhuma mudança, mantendo ali os padrões morfológicos, né? Desde quando eles foram criados. E tem até alguns cientistas, arqueólogos e tal, que pegam fósseis para fazer essa comparação. Mas dentro da teoria evolucionista, damos destaque a dois cientistas que na época fizeram também, né, uma grande polêmica em relação a isso. Primeiro foi Lamarck. Lamarck ele desenvolveu duas teorias que viraram até lei na época, que é a lei do uso e desuso. Então ele falava o seguinte: se um órgão era muito utilizado, ele se desenvolvia muito e ficava vigoroso. E o contrário também acontecia, né? Se o órgão não era usado, ele ficava, né, sofria o processo de degeneração ou atrofiava, tá? Aí tem um conceito de adaptação das espécies, né, que atribui-se a Lamarck, esse conceito aí, só que não foi bem ele que utilizou, mas os livros didáticos mostram, né, que é o famoso pescoço da girafa. Então, existiam dois tipos de girafa, girafa de pescoço curto e girafa de pescoço longo, só que conforme na visão de Lamarck, era como se fosse uma girafa só. Então, essa girafa, ela se alimenta, né, de folhas de árvore, ela é herbívora, e algumas árvores eram altas, né, e ela não conseguia alcançar devido ao seu pescoço curto. Mas aí de tanto ela esticar o pescoço para tentar alcançar as folhas mais altas da árvore, o pescoço dela foi sofrendo ali, né, um processo de esticamento, foi, né, prolongando o pescoço e ficou ali com o pescoço comprido. Essa era a visão de Lamarck. Mas um outro cientista, que a gente vai falar dele já já, que no caso é Darwin, Charles Darwin, falava que não, que existiam dois tipos de girafa, uma de pescoço curto e uma de pescoço longo. Aí, conforme as árvores iam crescendo e ia ficando altas, as de pescoço curto não conseguiam alcançar essas folhas. Então elas morriam de fome e quem prevalecia ali no local? Somente as girafas de pescoço comprido. E foram, né, as que sobreviveram. Outra lei de Lamarck que ele falava é a lei da transmissão hereditária dos caracteres adquiridos. Como assim? Então, os seres vivos apresentavam modificações que dependem do ambiente em que esses seres se desenvolvem. Então, um ambiente condicionado ali à evolução, levando ao aparecimento de certas características que permitiam que o indivíduo conseguisse, né, viver e se adaptar bem às condições do local. Um exemplo que tem aí na figura é o pato. O pato, a gente sabe que é ele gosta de ir, né, para a água e ficar ali na água nadar. No caso, a pata do pato ficou até legal, né? Mas a pata do pato tem uma película, né? Uma membrana entre os seus dedos que facilita ele a nadar. Mas de acordo com a visão de Lamarck, os patos anteriores não tinham essa membrana e pelo fato deles precisar para poder nadar, adquiriu a tal membrana e passou essa característica para os descendentes, e hoje em dia todos os patos têm essa membrana entre os dedos para facilitar nadar. Mas será que é isso mesmo, ou os patos sempre já foram assim e ele que inventou essa história, né? Então essas ideias foram refutadas, ou seja,
foram derrubadas, viram que não eram verdades. De acordo com outras ideias, com outras teorias, com outras discussões, viram que não era isso. E uma das maneiras de provar que essas ideias estão erradas é com outros exemplos. Por exemplo, um homem musculoso que vai à academia, faz bastante exercício, não é todo musculoso, casa-se com uma mulher na mesma condição. Aí nasce uma criança. Como é que vai ser o filho deles? Já vai nascer todo musculoso também, né? Tatuado e tudo? Não, né? Vai nascer um bebê normal, tá? E quando esse bebê crescer e ficar maior e quiser ir para uma academia e trabalhar os músculos para ficar igual aos pais, aí é a escolha dele. Mas o bebê não vai nascer assim porque os pais são musculosos. Os pais não vão passar essa característica para o filho como uma forma hereditária. Isso não acontece. Outro exemplo também que refuta a ideia de Lamarck. Lamarck dizia que quanto mais você usa um órgão, né, ele fica vigoroso. Então, quanto mais eu uso os meus olhos, mais fortes eles serão e melhor eu vou enxergar. Será que isso é uma verdade absoluta? Não, né? Senão eu não usaria óculos, ok? Então, essas ideias são erradas. Depois disso, veio o Darwin, né? E ele veio com a teoria da seleção natural, que diz que a natureza é que seleciona os indivíduos mais aptos. Lembra lá do exemplo da girafa que eu falei? De acordo com o olhar de Darwin, tinham dois tipos de girafa e a que sobreviveu, a que está até hoje, são aquelas que se adaptaram ao ambiente. Ou seja, elas tinham um pescoço comprido, alcançavam as folhas das árvores, então elas conseguiam se alimentar e ficam até hoje aí no planeta. Já aquelas de pescoço curto morriam de fome, então não existe mais girafa de pescoço curto. Então é isso que ele falava, né? A seleção natural é desse jeito. Então, existem vários olhares aí, né, sobre a evolução, mas os mais falados e mais famosos são esses dois cientistas aí. Então, Lamarck falava que o meio cria necessidade e induz as mudanças dos hábitos e nas formas dos seres. Darwin refutou isso, dizendo que o meio é que realiza a seleção natural das espécies, favorecendo assim a sobrevivência das que são portadoras de características apropriadas ao ambiente em um determinado tempo. Lamarck falava que as novas características adquiridas pelas espécies surgiam pelo uso e desuso de um órgão ou parte do corpo e eram transmitidas para os seus descendentes. Aí Darwin refutou, dizendo que em uma população, indivíduos apresentam características que permitem melhor adaptação ao ambiente em relação a outras espécies, e aquele mais apto é o que sobrevive. Existem outras teorias, tá, gente? E é uma infinidade. Uma outra teoria para explicar a origem da vida é a panspermia cósmica, onde dizem-se que a vida surgiu no planeta porque ela pegou uma carona com um meteoro, né? Então, veio o meteoro, caiu aqui no planeta Terra, e ele, quando caiu aqui, trouxe com ele alguns micro-organismos que, chegando aqui, se desenvolveram e deram origem a todas as outras espécies existentes no planeta. Que viagem, né? Literalmente. Primeiro, se isso fosse verdade, se existissem micro-organismos fora do planeta, né, os extraterrestres, e tivesse pegado uma carona com um meteoro, só no impacto e a alta velocidade e temperatura pelo qual ele entrasse aqui no planeta, já ia morrer todos os micro-organismos queimados, né? E com impacto, pior ainda, não ia sobrar ninguém, né? Então essa teoria, ela não é muito aceita por causa disso, né? E não tem nem como acreditar num negócio desse, né? Micro-organismos provenientes do espaço, chamados como cosmozoários, teriam chegado à Terra com os meteoros, né? Então, você sabe que não tem condições disso acontecer. Mas tem gente que acredita. Características da Terra primitiva. Então, como é que era a Terra primitiva, né? Quais eram as características dela e que daí foram começando a surgir a vida? Então, naquela época,
os primórdios, né, da Terra, tinham ali atividades vulcânicas intensas, então sempre com bastante lava vulcânica e com altas temperaturas, tempestades frequentes, intensa radiação ultravioleta, porque não tinha camada de ozônio naquela época, então a radiação solar vinha diretamente para o planeta. E por causa da alta temperatura formava-se muito vapor de água e também não tinha oxigênio na atmosfera. Conforme foi passando os anos, e põe anos nisso daí, né? São milhares, bilhões de anos, essa água na forma de vapor foi sempre aumentando em sua quantidade, foi resfriando aos poucos, né, o planeta, e aí foi surgindo o oxigênio e foi surgindo também o ozônio, que foi protegendo o planeta, né, em relação à radiação ultravioleta, e com isso foi se refrigerando e organizando o planeta para que pudesse surgir a vida. Aí tem a evolução química, né, que fala-se da síntese de moléculas orgânicas, que é a formação de moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas. Então, alguns cientistas falam que na Terra primitiva existia ali o gás metano, vapor de água, amônia, os raios, né, ultravioleta da radiação vinda do Sol, e tudo isso são o quê? São coisas inorgânicas, moléculas inorgânicas, mais as descargas elétricas, né, daquelas tempestades elétricas que tinham na época, fizeram a fusão de tudo isso. Aí tem a aglomeração molecular, que é justamente essa fusão, que tudo isso se organizou, se juntou e formou as moléculas orgânicas, que permitiu então assim surgimento de formas mais complexas, inclusive com metabolismo primitivo, que eram os coacervados, tá? Então diz-se que o primeiro ser vivo se chamava coacervado. Só que ele não é um ser vivo, ele é simplesmente o que? A união de proteína com moléculas de água. Isso não é um ser vivo. Para ser um ser vivo ainda precisa de muito mais coisa do que só proteína e água, tá? Mas alguns cientistas falam que os coacervados já eram considerados, né, a forma de vida primitiva que ainda originou todas as outras mais complexas que existem até hoje, tá? Então, acredite quem quiser. E a evolução dos processos energéticos foi um processo que logo surgiu em seguida, né? Porque, segundo a teoria da evolução biológica, né, todos os seres vivos unicelulares eram os que habitavam a Terra. Então, os coacervados, né, eles diziam que era um ser vivo e tinha uma única célula. Só que, como eu já falei, né, ainda não era um ser vivo porque só proteína e água não é nem célula. E depois, né, de vários e vários anos, né, bilhões de anos aí, desculpa. Então, os primeiros organismos foram, né, surgindo e eles eram procariontes, então aqueles seres bem simples, com as células bem simples, né, que não tinha núcleo, o material genético ficava disperso no citoplasma. E depois é que foram surgindo os eucariontes, que são aqueles seres vivos mais complexos, né, com uma mecânica, né, enzimática maior, estruturação celular maior e assim por diante, tá? Então ali nós temos essa fotografia, um exemplo disso, né, a evolução dos processos bioenergéticos. Então na água do mar, né, no oceano, tinham ali os primeiros seres vivos que eram heterotróficos, ou seja, eles precisavam se alimentar de algo que já estava pronto, que era a proteína que tinha ali. O mar, ele tinha um caldo proteico, né? Então eles se alimentavam disso daí. E também de material orgânico, resto de rochas e etc. Então eles faziam ali o seu metabolismo, geravam energia através de um processo simples chamado de fermentação.
E como não existia oxigênio na terra primitiva, então a fermentação é um processo que ocorre em ambiente anaeróbico, ou seja, com ausência de oxigênio. Por isso que os cientistas afirmam que os primeiros seres vivos faziam fermentação. E o produto final da fermentação, além de gerar energia, elimina também para a atmosfera o que? CO2. E depois de alguns anos, foram surgindo também os organismos autotróficos, que são aqueles que realizam o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, eles pegavam o CO2 que foram feitos, né, pelos organismos anaeróbicos que faziam fermentação, e a água e também a luz do sol. Com isso, já temos ali, né, a matéria-prima para se fazer o quê? A fotossíntese. Gerar, então, material orgânico e liberação de oxigênio para a atmosfera. Aí é que começou a surgir o oxigênio livre na atmosfera, que foi se acumulando e também formando a camada de ozônio, né, que é a formação de três moléculas de oxigênio, né, a fórmula é O3. E aí foi formando o ozônio. Então surgiu agora organismos que eram aeróbicos e faziam a sua energia através da respiração celular. E com isso, com o surgimento do oxigênio, muitos dos organismos que eram anaeróbicos acabaram morrendo, né? E então teve aí vamos dizer assim, uma extinção quase que em massa desses organismos, né, primitivos que eram anaeróbicos, mas depois surgiram mais, ok? Então essa é a evolução aí dos processos energéticos. Então, devido à ausência de oxigênio no ambiente antigamente, né, os organismos existentes apresentavam características anaeróbicas. Assim, o primeiro mecanismo de obtenção de energia era a fermentação, que é um processo anaeróbico. Então, os organismos primitivos eram bem simples, acreditava-se que eram procariontes, anaeróbios e heterotróficos. Aí depois foram surgindo os autotróficos, que faziam fotossíntese, e depois os aeróbicos, que faziam a respiração celular. Tiveram dois cientistas, né, o Miller e o Urey, que eles quiseram fazer isso em laboratório, uma comprovação experimental dessa terra primitiva que existia, né, nos primórdios do surgimento da vida, e tentar assim comprovar a existência da vida por meio desses processos. Então eles fizeram ali no laboratório, né, uma maquinaria ali, uma vidraria de laboratório, e fizeram assim um ambiente muito parecido com o que eles achavam que tinham na terra primitiva. Então aqui, ó, dentro desse balão, né, ele colocou ali vapor de água, como? Através da fervura da água do mar. Então aqui eles colocaram um balão com água do mar e com a fonte de calor para ferver essa água. Quando ferve a água, tem-se ali a obtenção de quê? Justamente de vapor de água que vinha aqui e entrava dentro desse balão. Dentro desse outro balão aqui, além do vapor de água, né, que vinha da fervura dessa água, tinha ali também adicionado o gás metano, né, o nitrogênio, gás nitrogênio, a amônia e o monóxido de carbono, que eram os gases, né, que existiam na Terra primitiva, segundo, né, os cientistas. E para estimular a junção desses gases, eles usaram faíscas elétricas, né, que era para simbolizar aqueles relâmpagos que tinham das tempestades elétricas daquela época. Então eles colocaram ali 2 eletrodos para fazer essas faíscas elétricas e tentar fazer a união dessas moléculas. E até que deu certo, né? Essas moléculas se uniram, foram resfriadas aqui com água fria, e aqui embaixo nesse sifão o resultado foi a obtenção de compostos orgânicos, presença de proteinoides, que eram moléculas de natureza proteica constituídas por alguns aminoácidos.
porque nós sabemos, né, que o conjunto de aminoácidos formam proteínas. Só que nesse experimento aqui que foram realizados por esses dois cientistas aqui no ano de 1953, eles tiveram ali uma comprovação de que realmente esses gases e essas moléculas da atmosfera primitiva realmente se juntaram com essa descarga elétrica. Só que eles não fabricaram, vamos dizer assim, vida, né? O que eles só conseguiram fazer ali? Alguns aminoácidos. E nem é um coacervado, né? Porque o coacervado é a união de quê? De vários aminoácidos que já formavam uma proteína. Então, na verdade, eles não pegaram nem a proteína com a água, que era um coacervado. Eles conseguiram chegar a um estágio anterior a isso, né? Que eram somente alguns aminoácidos, né? Então, eles não conseguiram produzir, vamos dizer assim, vida. Para provar que a vida surgiu desse jeito na Terra, eles só conseguiram a formação de alguns aminoácidos somente. Mas valeu a tentativa, né? Então é isso aí, pessoal. Então esses capítulos mostram que existem várias teorias, vários pensamentos de filósofos e cientistas da época. Algumas foram refutadas porque eram óbvias que eram mentiras. Outras ainda se tem dúvida se realmente são verdadeiras, até surgiu uma outra nova teoria que vai refutar as que existem hoje, né? Então eles estão sempre querendo, né, provar como é que foi que a vida surgiu no planeta Terra, tá? Se tem alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem e leiam a apostila, né? Façam os exercícios desses dois capítulos, tá? O 16 e o 17, que aí na próxima aula a gente vai corrigir, ok? Então ficamos por aqui, até a próxima aula então. Tchau, tchau.